vamos às reflexões devidas. Então, como eu falei, o capítulo que a gente vai refletir é o capítulo 23 desse livro, que tem por título Moral Estranha. Os itens que a gente vai tratar hoje é dos itens 9 a 18. E a gente já vai entender por que Kardec deu esse título de Moral Estranha. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, não é os evangelhos que estão na Bíblia. Ou seja, nesse livro aqui não tem, não conta para a gente o que Jesus fez ou deixou de fazer, não fala sobre milagres. A ideia desse livro é trazer aqui os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Ensinamentos éticos, ensinamentos morais. E Kardec comenta esses ensinamentos com a ajuda dos discípulos dos espíritos da codificação. É isso. E a gente, então, vai estudar o capítulo 23, dos itens 9 a 18. Quem quiser depois dar uma olhada, né, é só verificar. A gente conta esse livro até na internet, em formato PDF. Para embasar as reflexões que quero trazer, eu vou trazer aqui dois trechos, um do Evangelho de Mateus e outro do Evangelho de Lucas, que estão contidos nesse capítulo 23. Então, do Evangelho de Mateus, eu vou ler o capítulo 10, os versículos de 34 a 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Isso é Jesus falando. Vou repetir. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Agora, Lucas, capítulo 12, versos de 49 a 53. Eu vim lançar fogo na terra, e isso é o que mais quero. Se já está aceso, importa. Porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como eu me angustio até que isso venha a se cumprir. Cuidai-vos, que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, antes eu vim trazer a divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2. 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Vamos interpretar isso, né? O que Jesus quis dizer com isso? Como esses dois trechos do Evangelho que eu trouxe, nesse capítulo 23, tem trechos onde Jesus diz que nós devemos odiar os nossos pais. Onde Jesus diz que nós devemos abandonar a nossa família. Que nós devemos amar mais a Jesus que a nossa família. Que nós devemos renunciar todos os nossos bens materiais. Como interpretar essas coisas? Bem, a gente precisa ter um cuidado quando vai ler os evangelhos, os ensinamentos de Jesus. Na verdade, qualquer documento histórico a gente precisa ter esse cuidado. Que cuidado? Primeiro, a questão do contexto. Eu preciso entender em que contexto aquilo foi escrito. No caso de Jesus, o que ele falou. Eu preciso conhecer a sociedade da época, como eles viviam, o que eles se alimentavam, quais eram as suas dores, necessidades, no que trabalhavam. Eu preciso conhecer isso. Conhecer o que é ser um fariseu, um saduceu, um escriba, um sacerdote, uma pessoa do povo. Como que Roma controlava, na época, a região onde os judeus moravam. Enfim, eu preciso entender esse contexto
para não tirar falsas conclusões. Então, esse é o primeiro cuidado. Outro cuidado eu preciso tomar também é com a questão das traduções. A Bíblia não foi feita em português, não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico antigo, que nem consoantes tinham, que nem existe mais, porque o hebraico que é falado hoje não é igual ao hebraico que era falado no tempo do Antigo Testamento, antes de Jesus, é outro hebraico. Esse hebraico antigo nem consoante tinha. Aí Alexandre o Grande pediu lá para os seus escribas, sacerdotes, traduzirem para o grego, por volta do ano 350 antes de Jesus nascer. E esses livros escritos em grego, traduzidos do aramaico e do hebraico antigo, que depois foram traduzidos para o latim e depois traduzidos para os diversos idiomas, como o português. Já o Novo Testamento foi feito, a maior parte dele, os livros canônicos, aqueles que estão na Bíblia, em grego, escritos diretamente em grego. Já os não canônicos, conhecidos também como apócrifos, que não estão na Bíblia, no Novo Testamento, a maioria foi escrita em grego, mas tem alguns escritos em aramaico. Ou em copta, né, que é um grego usado no Egito, enfim, em outros idiomas. E aí foram todo esse conjunto traduzido para o latim e do latim para as outras línguas. Ou seja, temos que tomar cuidado também com as traduções. Inclusive hoje, né, na hora de a gente comprar uma Bíblia, inclusive esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias traduções. Qual eu escolho? Você tem que ver com aquela que você se adapta melhor, aquela que você entende melhor. Porque não tem nenhuma tradução assim que a gente possa dizer que está errada. Vai muito de quem traduziu, de como ele versou as ideias que ele captou na leitura. Mas, enfim. Então, outro cuidado que eu tenho que tomar, além do contexto, é com as traduções. E a outra é com a forma como aquilo foi escrito. Então, por exemplo, existe as figuras de linguagem, muito utilizadas quando a gente quer ressaltar alguma coisa, quando a gente quer frisar alguma coisa. E não era diferente. Na época de Jesus também usavam-se essas figuras de linguagem, que se a gente não conhece, a gente pode ter problemas na compreensão do que a gente vai ler e compreender. Então, é importante que a gente tenha esse contexto de entender. Por exemplo, quando alguém está com muita fome, a pessoa pode usar a linguagem: poxa, eu estou com tanta fome que comeria um boi. Alguém de fato consegue comer um boi? Não, mas frisou, deu para ter uma ideia da fome da pessoa. Mas existe também uma forma de você exagerar fazendo o contrário, a antítese. Por exemplo, eu vejo uma mulher muito bonita e eu estou com um colega do lado. E então eu comento: nossa, aquela mulher é tão feia que dói. O meu colega vai olhar. E na hora que ele olhar e ver que a mulher é bonita, ele vai entender que eu estava com ironia, que, na verdade, eu acho a mulher muito, mas muito bonita. A mesma coisa quando eu estou, por exemplo, experimentando uma comida. Né? Eu posso achar a comida tão saborosa que, ao experimentar, eu faço um comentário para a pessoa do lado, né, de maneira irônica: nossa, como isso está horrível. A pessoa vai entender que eu estou gostando muito daquilo. Na época de Jesus era muito comum fazer esses exageros. Dos dois tipos, né? A antítese e o exagero normal. Então, essas figuras de linguagem explicam certas coisas. Por exemplo, a questão da tradução é uma das formas que os estudiosos utilizam para explicar a questão, o texto onde Jesus diz para odiar os pais. Na verdade, a palavra odiar não existe no aramaico. Então, na verdade, era uma melhor tradução seria gostar menos.
que nós não deveríamos gostar dos nossos pais a nível que a gente acaba ficando pais dos nossos pais, refém deles, esquecendo de viver e viver em função deles. Que é nesse contexto que Jesus coloca lá. Mas colocou como odiar, nós não devemos odiar nossos pais, parece muito forte, mas aí, dando uma olhada na tradução, a gente talvez consiga explicar essa frase de Jesus. Então a tradução talvez explique isso, como explique outros ditos de Jesus. A questão dos exageros também. Né, eu posso usar essa questão da metáfora oriental, que é essa metáfora onde eu uso o antagônico, para explicar também a questão do ódio, a questão de odiar os nossos pais, a questão de nós amar mais Jesus que os nossos pais. Eu posso fazer, de repente, usar essa metáfora como uma forma de explicar isso. É que tanto a linguagem, as traduções, como o uso das metáforas, não consegue explicar todos esses ditos de Jesus, que são meio que antagônicos, meio que paradoxais até, porque a imagem que a gente faz de Jesus é de um homem bondoso, propagador da paz, e nunca que a gente iria imaginar que ele fosse trazer ideias de discórdia, de desavença ou algo parecido. Ou seja, a gente sempre vê Jesus como um agente de paz e amor. E essas falas de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada, são linguagens que, se a gente ficar preso só nas traduções ou só no uso da linguagem, das metáforas, a gente, às vezes, não consiga uma explicação mais justa para isso. E aí tem uma outra forma também que a gente tem que usar para explicar isso, a questão do contexto. Em que contexto Jesus utilizou esses ditos que estão tratados no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo? Que Kardec, até para provocar, colocou como moral estranha. Que moral é essa de Jesus? Ele colocou de forma proposital. Jesus, ele falou esses trechos, esses ditos que eu coloquei aqui na leitura, e outros que eu não coloquei, mas está no capítulo 23, e também tem outras partes do Evangelho, no contexto que ele estava treinando os seus discípulos. Treinando para quê? Para a vida apostolar, para levar a mensagem de Jesus além do povo hebreu, além do judaísmo, que era praticado pelos hebreus. Jesus estava treinando os seus discípulos. O que é ser um discípulo? É seguir o mestre, viver em acordo com os ensinamentos e com os exemplos que o mestre deixou. Isso é ser um discípulo. Então, se a gente quer ser um discípulo de Jesus, eu tenho que me modelar naquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Porque assim que é um discípulo. E isso em qualquer caminho iniciático, caminho de transformação. Isso é assim na maçonaria, na gnose, no xamanismo, na Rosa Cruz. Ou seja, você se espelha no seu mestre. Você procura viver de acordo com esses ensinamentos no seu dia a dia. Mas e o que é apóstolo? Apóstolo é um discípulo. Não dá para ser apóstolo se você não é discípulo. Apóstolo é um discípulo que leva a mensagem do mestre adiante. Ele propaga os ensinamentos do mestre para ganhar novos discípulos. E eu não preciso ser um discípulo direto do meu mestre para ser um apóstolo. Paulo, por exemplo, não era discípulo direto de Jesus. Ele nem conheceu Jesus, Paulo de Tarso. Ele era discípulo de Pedro. Pedro, sim, conheceu Jesus. Então, apóstolo é aquele que leva a mensagem do seu mestre adiante. E Jesus estava treinando os seus discípulos para essa proposta, para essa missão, de levar a sua mensagem de fraternidade, de paz e amor para aqueles que não eram hebreus, que não praticavam uma crença judaica. Jesus era judeu. Só que em torno da Judéia
Nós tínhamos povos que praticavam o politeísmo, acreditavam em múltiplos deuses, que falavam outros idiomas, latim, grego, línguas árabes, que tinham outras culturas, outras formas de ver o mundo. Então Jesus colocou isso, esses ditos, neste contexto. Isso não foi só nessa passagem, em outras passagens, Jesus dá várias missões para os seus discípulos, e no regresso, está textual, ele cobra dos seus discípulos como que foi a experiência. Eram provas de valor, provas que você realmente comprovava para o seu mestre que você é um discípulo, que você faz acontecer, que missão dada pelo mestre, missão cumprida. E assim que se avança, não só nas escolas iniciáticas, né, como também em nossas vidas. A gente tem provas de valor que a gente tem que cumprir, essas metas, esses objetivos. Então, essa visão contextual do que Jesus diz, explica a maioria desses ditos. Ele disse, na verdade, aos seus discípulos, olha, é o seguinte, vocês têm que, para provar que vocês me respeitam, que vocês me reconhecem como seus mestres, vocês têm que ir lá na Pérea, na Itureia, naqueles que falam outro idioma, praticam outro culto, né, outra religião, têm outros valores, e prega a minha mensagem que todos nós somos irmãos. E por isso todos nós devemos nos amar. Vão lá e façam isso. Vocês vão ter que ser determinados. Vocês vão ter que abandonar, renunciar aos seus bens, à sua família, ao convívio com seus amores. Vocês precisam me amar mais do que amam a sua família. Se vocês realmente são meus discípulos e querem me seguir, vocês têm que comprovar isso. E a comprovação é ir lá e fazer o que tem que ser feito. Existe uma outra interpretação, um pouco mais mística, que eu gosto muito, que nos diz o seguinte: Jesus, ele diz, é textual, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus está nos dando uma missão. Ele não veio trazer a paz porque nós é que temos que buscar a paz. E ele está trazendo a espada porque a espada é um símbolo de luta, de batalha, conosco mesmo. Porque a paz é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Ninguém nos dá a paz. É nós que temos que obter a paz. E Jesus está trazendo a espada, que é o símbolo de luta, para que nós batalhemos conosco mesmo, para que consigamos a paz. Então, a missão que Jesus está nos dando é para que nós devemos buscar a paz interior, a iluminação, a santificação, a purificação. E ele está trazendo a espada, símbolo de luta, de batalha interna. E aí, nesse contexto mais místico, a gente pode trazer diversos aprendizados que a gente pode aplicar na nossa vida atual. Que nós precisamos ser implacáveis. Jesus está dizendo isso em outros contextos para os seus discípulos, inclusive nesse. Vocês precisam ser implacável, fazer o que tem que ser feito, fazer acontecer. Ir lá na Itureia e cumprir minha missão. Missão dada, missão cumprida. Jesus está falando, né? Então, 1, para a gente ser implacável. 2, para a gente ser tolerante. 3, para a gente ser paciente. Por quê? Quando eu for levar a mensagem
né? Quando os discípulos fossem levar a mensagem para os gregos, por exemplo, para as Decápolis, eles iam ser incompreendidos, não aceitos, iam ser questionados. E eles iam ter que ter muita paciência de aceitar o tempo dos outros, tolerância, de entender o modo com que aquele povo via, tratava as coisas, entendia as coisas. Jesus está pedindo para a gente ser resiliente. Está ensinando, ele ensinava isso para os seus discípulos. Né? Ser resilientes. Não desistam, acreditem no processo. Vocês vão ter dificuldades em levar minha mensagem, mas não desistam. Sejam determinados, incansáveis em levar minha mensagem. Pratiquem a liberdade do vínculo, pratiquem a renúncia. Porque se vocês já perderam tudo o que vocês tinham de bens, de conexões com os outros, vocês se tornam imbatíveis. Vai perder o quê? Já perdi tudo, então eu sou imbatível, ninguém vai conseguir me vencer. Não tenho o que perder, eu já perdi. É o conceito de ser imbatível. Não significa literalmente que eu não posso ter um carro, não posso ter. Eu posso, mas eu não posso ter vínculo. Não posso deixar minha alegria de viver, a minha felicidade vinculada a um bem, a uma pessoa. Então, nesse contexto mais místico, Jesus trouxe a espada como símbolo de luta interna. Que seus discípulos, para cumprir a missão dada, que é levar a palavra, os ensinamentos, eles tinham que colocar todos os ensinamentos de Jesus na prática. Né? Então, ser implacável, fazer o que precisa ser feito, cumprir a missão, ser tolerante, ser paciente, ser resiliente, ser determinado, praticar a renúncia e estar sempre conectado com o Criador. E eu posso trazer esse conjunto de ensinamentos que eu tiro dessa visão mais mística para o nosso dia a dia. Porque aí, fazendo isso, eu posso entender que Jesus está dando, então, uma espada, representando uma missão, para cada um de nós. Então, ele não está trazendo a paz. Ele está trazendo a espada, os ensinamentos, para que nós busquemos a paz. Nós busquemos a nossa purificação, a nossa iluminação. Por isso ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque quem tem que buscar a paz são vocês. Porque a iluminação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não posso dar paz para vocês. É vocês que têm que buscar a paz, vocês que têm que se iluminar. A iluminação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E por isso a espada. E por isso a missão, buscar a paz. E, estendendo um pouco mais, todos nós precisamos definir as nossas missões, as nossas metas, objetivos. Poucos de nós materializam isso no papel. Quais os objetivos que eu tenho no ano? O que eu quero desse ano? Quais são as minhas metas para este ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Uma vez que eu defini os meus objetivos, as minhas metas, então eu posso aplicar essas lições que Jesus ensina para os seus discípulos, né, de ser implacável, de ser tolerante, de ser paciente, de ser determinado, resiliente, praticar renúncia, comigo mesmo. Porque, por exemplo, se eu defino como objetivo para esse ano escrever um livro, é um objetivo. Então, eu tenho que ser implacável? Tenho.
fazer o que tiver que fazer, fazer acontecer. Eu tenho que ser tolerante? Sim, eu tenho que ser impecável nisso. Porque eu vou ter resistências, tanto pessoais como daqueles que estão ao meu entorno, questionamentos. Paciência, vou ter que desenvolver, trabalhar a paciência. Resiliência, sim, porque obstáculos vão aparecer. E eu vou ter que tratar essas objeções, essas dificuldades. Determinação, sim, eu tenho que ser incansável. Tenho que praticar renúncia? Sim, porque eu vou ter que, de repente, renunciar a um futebolzinho no final de semana, vou ter que, de repente, renunciar a um convívio mais íntimo com a minha família para poder escrever esse livro. E o mais importante, eu preciso me manter conectado com o divino. E como eu faço isso? Praticando a meditação, que é uma forma de eu me abster, né, do universo que está à minha volta, me tocando, me incomodando, e focar em algumas coisas, me alimentando bem, dormindo bem, me exercitando fisicamente. Isso para a minha máquina biológica está ok. Praticando oração, que é uma forma de eu me manter conectado com o divino. Enfim, tem diferentes maneiras. E o divino, a gente precisa entender que o divino está manifesto em tudo. O divino se manifesta no meu próximo, nos animais, nas plantas. E me manter conectado significa eu estar atento, por exemplo, quando eu estou me alimentando. Quantos de nós, um exercício mental, se lembra da última vez que, se alimentando, percebeu o sabor da comida? Fez isso de maneira consciente? Poucos de nós. Normalmente a gente se alimenta de maneira automática, vendo um celular, conversando com outro, e a gente acaba não percebendo o sabor da comida. Porque a gente não está conectado. E eu preciso, então, manter essa conexão com o divino que me cerca. Observar os animais, as plantas, as pessoas. Não esquecendo dos meus objetivos, das minhas metas, das minhas missões. Da mesma forma que Jesus deu missão para seus discípulos, futuros apóstolos, ele, de certa forma, está fazendo isso para nós. Para que nós também façamos isso, a nossa parte.